Pessoal, por incrível que pareça, faz mais de 10 anos que a gente grava podcast, vídeo sobre o assunto Canadá. Vou repetir porque passou o carro. Sobre o assunto Canadá. E a gente, por incrível que pareça, a gente chegou a essa conclusão gravando outro vídeo agora. A gente nunca falou sobre um dos aspectos que são mais importantes para quem está querendo colocar o perfil online. A gente falou de passagem, né? A gente falou só de passagem, mas a gente não dedicou um vídeo. Nunca dedicamos um vídeo, até né? pela importância que tem. Então esse vídeo não é para todo mundo, mas é um vídeo essencial se você está querendo aplicar para imigração. O que a gente quer dizer aplicar para imigração? É você entrar no site do Express Entry e colocar o seu perfil lá. Sim. O processo federal. Processo federal. Faz um parênteses, cara. Vamos fazer um parênteses? Você é bom para dar aquela explicação de 15 segundos. A de 15 segundos? Express Entry é um sistema... Deixa eu apertar o botão aqui. Express Entry é um sistema online onde você se cadastra, coloca o seu perfil e baseado nesse perfil você vai ter uma pontuação e a cada 15 dias o governo canadense vai fazer um sorteio e se você tiver... Se você passar da nota de corte, você é chamado para prosseguir com o seu processo de imigração para o Canadá. Pô, que grau de concisão que você tem, né, cara? O pessoal Ficou fala bom? que a gente enrola, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma explicação de 15 segundos sobre esse presente, né? E o pessoal às vezes fala que a gente enrola, né, cara? Mano. Não, eu tô brincando. A gente tá enrolando agora. Eu tô brincando com você, né? Tem que descontrair, porque o assunto é mais árido. O assunto é arte, Então é o seguinte, o negócio do Express Entry, para você entrar com o seu perfil no Express Entry, existe uma barreira. Vamos colocar a palavra certa, né? Uma barreira, que é uma exigência. Que além de você atender a todos os requisitos básicos, você tem que entrar no site da imigração e ver quais são os requisitos básicos para você colocar o seu perfil no Express Entry, você precisa comprovar o seu domínio do inglês ou o domínio do francês. Como praticamente todo mundo está vindo e falando inglês, a gente só vai falar sobre o domínio do inglês nesse vídeo. Sim. E basicamente o que você tem que fazer? Você tem que fazer um teste que chama IELTS. O pessoal que está assistindo já sabe o que eu estou falando, né? Sim. Você faz esse teste, o teste vai te dar uma nota, são 4 notas e tem a nota geral, que seria a quinta, mas na verdade são 4. Sim. E baseado nessas notas, isso daí é convertido em pontos. E você ganha determinados pontos no sistema de imigração para o Canadá. Então, no processo de imigração, um dos requerimentos é o nível de inglês. E nesse nível de inglês, de acordo com a sua nota do IELTS, a pontuação vai variar. Se você vai bem no IELTS, você ganha mais pontos. Sim. Se você vai mal, você ganha menos pontos. Então, qual que foi a minha experiência com o IELTS? A minha experiência foi acho que a parte mais traumática do meu processo de imigração foi a parte do IELTS. Por quê? O sistema antigo que eu imigrei, você mandava o IELTS só depois de 2 anos. Sim. Eles mandavam uma carta dizendo, agora pode mandar os documentos. Sim, E o que aconteceu? Eu mandei o IELTS, eu tinha tirado 5. Olha que vergonha, tô falando isso na câmera. Eu tirei nota 5, é uma nota assim, intermediária, não é muito boa a nota 5. Tem um monte de gente no Brasil que tira mais do que eu. Às vezes tem assinante VIP que tira lá no Brasil, né? Sem estudar mais do que eu há 1 ano e meio aqui no Canadá, né? Olha que vergonha que eu tô passando. Né? Olha a vergonha que eu tô passando diante da câmera aí, cara. É muito relapso no estudo de inglês, né? Mas foi isso que aconteceu. 5, o que aconteceu? Cruzei os braços, esperei a imigração me retornar. Retornou uma cartinha que eu tenho até hoje, cara. Eu preciso te mostrar essa carta. Que dizendo, baseado nesse IELTS que você mandou, a gente pode negar a sua imigração. E no final da carta estava assim, nós estamos te dando 90 dias para enviar, fica a seu critério enviar ou não, um novo IELTS. O que eu fiz, Caio? Você lembra dessa fase? Lembro. Eu me registrei, tinha 90 dias. Eu me registrei em 3 IELTS seguidos e fiz e consegui a nota. Consegui aumentar até 7. Sim. E assim, foi Então eu tirei muitas lições de fazer o IELTS. Pegar o total, você ficou uns 4, 5 meses só estudando para IELTS, né? Só estudando para IELTS. Então, eu só estou explicando isso para dizer que nesse vídeo eu gostei de dar umas pequenas dicas essenciais para você economizar tempo e economizar dinheiro estudando para IELTS. Sim. Porque pode ficar muito caro e pode ficar muito longo o estudo. Vamos descer, Caio? Vamos. Até antes de você entrar nas suas dicas, queria falar também que como isso daí você fazer esse teste do inglês, ele é necessário antes de você aplicar para a imigração. E se você também tem planos de vir para o Canadá fazer uma faculdade, etc., é extremamente importante que você comece a estudar inglês e estudar para o IELTS já com muita antecedência, para você não ter surpresa depois. Porque você não consegue se cadastrar no Express Entry, no processo de imigração, se você não tem já a nota do IELTS.
Então tem muita gente que fala assim, não, eu vou marcar, eu vou estudar, não sei o quê. Só que daí a pessoa vê, ela ainda tem que marcar a prova da IELTS, que normalmente às vezes demora alguns meses ou semanas, aí até chegar o resultado, para depois fazer o cadastro, aí você vai ver, o negócio é jogado lá pra frente. Então, começa a fazer... Se tem uma parte onde você consegue antecipar, é essa. Sim, é estudar inglês e se preparar para o IELTS. Isso daí só depende de você. É esse que é o negócio. Às vezes a gente fala assim de regra de imigração não está sob seu controle, o governo pode mudar uma coisa aqui, outra ali, ou não sei o que, a nota de corte também você não tem controle nenhum. Ao invés de você ficar se preocupando com isso, onde que você não tem controle, se preocupe com as coisas que você tem controle. Que é o quanto você estuda de inglês, o quanto você estuda para IELTS. Isso daí você tem controle, isso daí só depende de você. Mas eu vejo que às vezes muita gente tira isso, foca em outras coisas, porque senão a responsabilidade está toda com ela, né? Então, a bola cai. A bola cai com ela, então a pessoa prefere focar em coisas e às vezes reclamar de coisas que ela não tem Vamos controle. cortar aqui, cara? Vamos, porque tem gente vindo. Então, complementando a sua dica, eu gostaria de dizer que não existe estudar para o IELTS. O que existe é você estudar inglês, porque o IELTS ele só vai refletir o seu nível de inglês. É um teste muito complexo, que ele realmente reflete o seu nível de inglês atual. O que você vai fazer para o IELTS é se preparar para o IELTS, não estudar. Se preparar para o teste. Não existe curso de IELTS, o que existe é preparação, é que nem vestibular. Não, porque tem gente que fala assim, não, você não precisa estudar inglês, você precisa estudar o IELTS, o teste do IELTS. Mas a questão é o seguinte, quanto melhor for seu nível de inglês, mais fácil vai ser de você entender o IELTS. Entendeu? E você não pode esquecer que você vai fazer um teste, isso a gente sabe. Tem muita gente que fica nervoso na hora da prova. Isso a maioria, não adianta você falar assim, não, eu tô tranquilo. Não, bate aquele negócio. Nesses momentos da prova, para te dar segurança, isso é uma coisa que não tem... Eu não tô falando aqui de nível do inglês, não. Para te dar aquela segurança de na prova você enfrentar com mais confiança a prova, quanto melhor seu nível de inglês, melhor. Quanto melhor o nível de inglês, mais fácil você vai... Se você precisar dar uma coxambrada aqui ou ali, se você não souber uma resposta, você consegue ir para outro caminho. Consegue, entendeu? Então é aquele negócio. Estude inglês o máximo que você puder também. Então, cara, assim, pra gente fechar esse vídeo, né? Porque a imigração me deu 3 meses de prazo, mas em 2 meses eu consegui subir a minha nota do IELTS de 5 para 7. Então vai uma dica, eu estudei, era uma loucura a quantidade de treinamento que eu fiz durante esses 2 meses, né? Então o que eu tiro disso daí que eu gostaria de passar para vocês que estão assistindo esse vídeo de importante? Primeira coisa, existe uma parte do teste do IELTS que é você, principalmente listening, que é a primeira parte do teste do IELTS, que você vai ouvir um áudio e responder. Isso daí dá para você fazer em casa sem professor. A parte do listening dá para você praticar assim todos os dias, né? Você compra um simulado, isso é importante. Você vai comprar um simulado e você vai pedir pro seu marido ou esposa cronometrar igual na prova, porque isso daí faz toda a diferença. Sim. Porque a cronometragem inclui inclusive é bonito, você preencher as respostas. Então, por exemplo, tem 20 minutos para fazer tudo, né? Inclui você preencher o canhoto de resposta. Então, é muito importante isso que eu estou dizendo, porque isso daí fez a diferença entre eu conseguir subir minha nota de 5 para 7. E a única forma de você melhorar nisso é a repetição. Repetição. Faz o máximo possível de simulados de listening. Faz um monte, pede para a pessoa cronometrar. Acabou o tempo, acabou. Você pega o papel, a pessoa pega o papel. Isso é muito importante fazer. Agora, a parte de writing, tá passando uma caminhonete aqui, a parte de escrita, nesse caso você vai precisar de uma pessoa para revisar a sua escrita. De preferência, eu recomendo uma pessoa nativa, que fala o inglês nativo, ou seja, como primeira língua, inglês como primeira língua. Isso daí é muito importante, você pegar uma pessoa nativa na parte de escrita. Mas mesmo assim, vamos supor, você está no começo dos seus estudos, começa a escrever, começa a fazer e vai guardando, você mesmo, você vai ver que se você ler uma coisa que você escreveu um mês atrás e você lê agora, você já vai ter melhorado bastante. Faz também a escrita cronometrada, porque o tempo da prova de escrita é muito curto, então pede uma pessoa cronometrar e a pessoa ela tem que ser rígida com você. Acabou, não deu. Ou se você tem disciplina, você mesmo cronometra. E a parte escrita, o que eu gostaria de adiantar, que no Brasil não tem tanta tradição, e aqui é muita tradição. A parte de escrita tem fórmula. Pesquisa na internet que tem uma fórmula de você escrever um ensaio. Você não tem que ser criativo. Existe uma estrutura. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, argumentação, contra, favor, conclusão, introdução, apresentação do problema, argumentação, prós, contras e conclusão. Então assim, só pincelando rápido para o pessoal entender. Existe uma fórmula. Segue a fórmula. Não tenta ser criativo no texto. E por fim, a gente tem a parte de reading, que é a parte de você ler textos.
essa parte, assim como a parte de listening, dá para você fazer sem professor. Então, Sim. olha que curioso, cara. É. A parte de listening, de ouvir, que é um quarto do teste. Sim. E a parte de reading, que é a parte de leitura, que é outro quarto do teste, ou seja, metade do teste, dá para você estudar com simulados, Sim. sem você precisar contratar um professor, porque você Sim. vai jogar dinheiro fora de ficar uma pessoa lá esperando você escrever, ler o negócio e responder. Você não precisa de professor. Claro, eu estou falando de uma pessoa que está com nível já alto de inglês. Sim, né? Você não precisa. Você vai precisar de um professor, na meu entender, para a parte de escrita, tem que ser uma pessoa que sabe escrever em inglês, Sim. e a parte de speaking. Sim. Dica, para fechar, YouTube. Tem bastante simulado. Tem muito. Você quer um livro bom? É uma pergunta que mais tem na nossa área VIP. Se você quer saber se um livro é bom, vai na Amazon.com, escreve IELTS Preparation. E na Amazon tem as estrelas. Quantas pessoas compraram e o que elas acharam? Vai o review da Amazon. Sim. A Amazon é um dos melhores termômetros que tem para você avaliar se um livro é bom ou não. E só para finalizar, aí acima de tudo, o que a gente falou, você tem que estudar inglês, então começa a colocar isso na sua rotina. Se você puder assistir filmes em inglês, se você puder estudar todo dia um pouco de inglês, se você puder adicionar à sua rotina o inglês de alguma forma, faça isso. Quanto melhor é o seu nível de inglês, melhor. Como a gente disse, o importante é você melhorar o seu nível de inglês. No teste vai ser tudo mais fácil. Entendeu? Eu pego até o meu próprio exemplo. Quando eu prestei a cidadania, eu tive que fazer o teste do inglês para pegar a cidadania canadense. E eu fiz o CELPIP. Como eu já estava aqui há quanto tempo? 5 anos. Seu inglês já estava fluente. Meu inglês já estava bom. Então eu nem estudei pro teste. Tudo bem que a nota de corte do CELPIP para a cidadania é menor. Mas eu fui pro teste. Eu tirei, eu acho que meio ponto abaixo da nota máxima. Por quê? Porque eu já sabia inglês. Eu nem estudei pro teste. Então é aquele negócio. Tu fala assim, mas você já estava aqui há muito tempo. Sim, mas é que o meu inglês já estava bom. Então, num teste, se você tem um inglês bom, isso vai te dar mais confiança. Eu acho que vamos fechar então com essa dica sua. Não existe estudo de IELTS. O que existe é você manjar se preparar o inglês, para o teste, entender o máximo possível de inglês e se preparar para o teste do IELTS. É isso aí. Então é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.